Por que esses pais estão medrosos hoje em dia? Nossa, acho que muita coisa. Tem a educação positiva, né? Tem uma linha aqui de educação que ela é muito delicada, porque os pais confundem o que é educar positivamente, né? Educar amorosamente, dar espaço para essa criança ter voz, a famosa voz da criança. Desenvolver autonomia, né? Isso, e o que é ser permissivo, né? Tem uma diferença entre as duas coisas. E os pais confundem, e eles acabam, na grande maioria das vezes, sendo totalmente permissivos e esquecendo de serem pais, né? Adultos. Quem é o adulto dessa relação? Eu fiz essa cara pro Gabriel, porque a minha falou apontou pra isso mim pra ela. que eu primeiro falei, filhinha, vamos sair, vou pôr um casaquinho, tá frio. Fui buscar na escola. Aí depois, eu tava muito calma nesse dia, excepcionalmente. E aí eu falei, você vai querer pipoca, filha? Ela, quero. Aí na hora que a gente tava atravessando a rua, eu falei, filha, dá a mão aqui, cuidado. Ela, mãe, você tá muito permissiva. 8 anos. Ela tinha 7. 7 anos. Quando ela falou isso. Mas, bom, isso é outra pergunta que eu quero fazer depois. Mas eu acho que tem isso, né? Da gente não saber, da gente ficar o tempo inteiro tentando controlar esses dois lados, assim. Com medo de pôr limite, achar que limite é uma violência contra a criança. Limite é necessário, limite é importante. E eles gostam, né? Eles gostam, eles precisam. Limite dá contorno, limite é amor. É uma forma de dizer para aquela criança que você ama aquela criança, né? É isso, deixar com que a criança escolha tudo, deixar com que a criança faça tudo, a criança fica perdida. Porque é isso, ela não tem vivência suficiente, experiência suficiente para fazer algumas escolhas. Ela está esperando de maneira inconsciente que o adulto faça aquelas escolhas para ela, que o adulto traga o que é melhor para ela. Quando ela não tem isso do adulto, ela vai ficando insegura. É isso que gera na criança, no fundo, insegurança, porque ela não sabe o que ela pode contar naquele adulto. O adulto para a criança é a referência máxima, é o camelo, né? Então, assim, eu sempre falo, para a criança é o adulto na terra e seja lá quem for no céu. Só que se ela não tem esse adulto na Terra como um adulto que está lá no céu, ela começa a se perder, porque ela não sabe para quem que ela pergunta, se é que ela pergunta. Será que ela vai saber me responder, se né? ela vai saber me responder, porque normalmente a criança pergunta, os pais devolvem a pergunta. Pergunta, o que você prefere? O que você quer? Não, tem hora que não. Você vai dizer para aquela criança. Qual roupa que você quer botar hoje para sair? Não. Tá frio, você vai botar o casaco que eu tô mandando. Acabou. Não tem? Por que não? né? E aí, assim, essa criança vai crescer e a hora que ela entrar na adolescência, já tem uma negação que faz parte da adolescência. Já tem um afrontamento, né? Digamos, afrontamento que já faz parte da adolescência. Que é o leão. Que é o leão, exato. Mas se eu não domei o camelo, o que dirá o leão? Ele me come viva. E é isso que acontece. Isso é uma coisa que a gente estava discutindo um pouco antes de você chegar, que a Cecília trouxe esse insight e eu fiquei tipo, faz todo sentido. Os pais, eles estão dando muita voz para as crianças e aí chega na adolescência e não se conversa mais. Quer dizer, então você dá o domínio da vida de uma criança de 5 anos para ela. E quando essa criança se torna um adolescente de 14 anos... Cheia de dúvidas e transformações, que eu adorei a definição que você deu dos 3 lutos. Isso. Né? Que foi, ela se despede dos pais, ela se despede do corpo e das emoções. E da própria infância. E da própria infância. Isso. E aí na adolescência, aí vem a suposta inflexibilidade. É isso aí. Porque eu tô mandando, caramba. Isso. Não me interessa o que você pensa, eu não quero saber o que você pensa. E daí o adolescente quer argumentar, quer discutir, quer trazer os pontos dele, o adulto escuta aquilo como uma afronta, né? Então assim, não, quem manda aqui sou eu. Mas você não fez isso quando ele era criança. Mas você não fez isso quando ele era criança. Pelo contrário, você ensinou ele uma outra forma de relacionamento. E a hora que ele entra na adolescência, que você deveria escutá-lo, que você deveria considerar o que ele tem para falar, os argumentos dele, o ponto de vista dele. Porque ele está começando a construir, porque ele está começando a construir, ele precisa disso. Ele precisa disso. É o exercício até para ele, para que ele consiga avançar na argumentação, avançar nos pensamentos, né? Aprofundar um pouco mais. Você fala para ele que aqui você não tem voz, aqui você não tem espaço. Eu dou um exemplo que, assim, para mim sempre trazer a infância, trazer a adolescência vai ficando mais concreto.
Pensa no ambiente da escola, por exemplo, a educação infantil, mesmo o Fundamental 1, que é ali primeiro, segundo, terceiro ano, ali o comecinho. O espaço da educação dessas crianças é sempre maravilhoso. Tem árvore, tem verde, tem tanque de areia. E isso, assim, na escola pública e na privada, É tá? isso mesmo. Tá. Tem brinquedos, tem assim, as crianças... A biblioteca, elas passam 50 minutos lá fora. Essa criança vai crescendo, sabe o que vai acontecendo com ela? Vai pra um prédio. Ela vai para um prédio de concreto, ela é encurralada, normalmente no último andar que sobrou do prédio, e dão para ela, no máximo, uma mesa de ping-pong e ela tem 15 minutos de intervalo. É isso que a gente faz com o adolescente. Isso acontece... Nossa, é muito doido. Faz todo sentido. A minha escola, inclusive, na minha época era ginásio, né? Do ginásio pro ensino médio, a gente mudava de prédio. Era uma outra unidade em outro bairro. E a unidade do ensino médio, inclusive, fica na Santo Amaro. Então, que não é um ambiente exatamente amigável para você criar ninguém, né? Barulhenta, suja, feia. E num prédio alto, com muitos andares e sem área verde. É isso, se vira. E a mesma coisa acontece com o adolescente dentro de casa. Pensa na criança, ela tá lá, ela espalha os brinquedos na sala, você pisa naquela pecinha de Lego, teu pé dói, você vê estrelinhas, mas você, né, que linda, tem um monte de Lego no chão, né, tem coisa espalhada tudo quanto é canto. Aí vai crescendo. O adolescente largou o tênis no lugar, você quer esganar o adolescente, porque ele deixou um tênis no meio da sala. Porque ele saiu do sofá... Que você não vai pisar. Exato, você não vai pisar, porque você vê o tênis. Né? Então, assim, ele saiu por acaso, se ele tá lá no sofá da sala, saiu e deixou as almofadas toda bolada, você vai reclamar com o adolescente. Tá, Carol, então a gente entra num outro ponto, que eu e o Gabriel, a gente também tava conversando. Tá difícil de entender, você tem 50, eu tenho 40, o Gabriel tá na casa dos 30 ainda. Mas estamos todos numa linha de pensamento pré-era digital ainda, né? Onde a gente entendia a adolescência, a pré-adolescência, 10, 11, 12, virou adolescente, tal, 18 anos, mais vida adulta, tal. A impressão que a gente tem hoje é que a adolescência começa aos 8 e vai até os 25. Ela foi esticada nas duas pontas, né? O que é? Pode existir essa precocidade da adolescência? Isso é um fato? Sabe por quê? Por causa da exposição às telas, aos conteúdos das plataformas digitais. As crianças, muito mais cedo hoje, têm acesso a conteúdo de adulto. E isso torna elas mais precoces. Elas passam a ter... elas passam a ter acesso a conteúdos de adulto. O que gerações passadas, 30, 40, 50, não tinha. A gente viu que no horário que dava. Eu vou trazer o exemplo de novo, né? Na minha casa, por exemplo, sempre tinha um adulto que detinha o controle da televisão. Aquela televisão normalmente ficava na sala, o espaço comum da casa, e tinha o adulto que detinha o controle. A criança quer ver desenho, quer ver alguma coisa, o adulto ia lá, ligava a televisão, punha no canal que ele julgava que era o melhor canal, punha, em determinado momento, aquele adulto volta para a sala, desliga, acabou, tá? O que a gente faz hoje, simbolicamente? A gente entrega um iPad ou um celular na mão de uma criança. O que eu tô dando para ela? O controle remoto da televisão. Simbolicamente, é isso que eu tô fazendo. Quando eu entrego o controle remoto da televisão na mão de uma criança, quem tem o controle não sou mais eu, é ela, que eu entreguei o controle para ela. Eu posso pôr 300 bloqueios aqui, filtro, bloqueio, aplicativo, o que você quiser. YouTube Kids, o que você quiser. Ela vai ter acesso do mesmo jeito. Por quê? Porque passa propaganda. E por quê? Quando eles se interessam por um assunto, a gente sabe, o algoritmo faz o quê? Começa a mandar aquele assunto para eles. Eu tenho crianças, por exemplo, de 6, 7 anos, que estão ali na fase de alfabetização, que assistem todos os desenhos no YouTube. Então, né, eles não veem mais, vamos supor, na Globo, no SBT, eles assistem no YouTube. No YouTube, o intervalo que passa, muitas vezes, ou aqui do ladinho, as coisinhas que ficam, são shorts, né? Que são os vídeos curtinhos que eles assistem. Vários deles já assistiram a série Round 6 inteirinha, pelos shorts que fica aqui do lado. Os pais não sabem que eles já viram, os pais não deixam ver, tem aplicativos de bloqueio, mas eles assistiram inteirinho.
Eles já sabem tudo, assim, ó. Eles desenham o Round Six inteiro. Eles sabem a musiquinha. né? Eles sabem a música, eles sabem quais são as brincadeiras, eles sabem tudo. Eu tô falando de criança de 6 a 7 anos. Então, ao mesmo tempo que ela tem acesso a esse conteúdo, que não é, tô dando um exemplo só, é um conteúdo de adulto, né? Jovens, adultos. Ela vai entrar em contato com vários conteúdos. Isso antecipa uma suposta maturidade, né? Então, essa criança passa a agir de maneira precoce em relação à adolescência, por exemplo. Porque ela tá vivenciando a adolescência aqui, no digital, né? E ela começa a responder. Comportamentalmente, ela começa a responder aquilo. Não, e a infância nossa também era de desenhos. Hoje em dia tem muito conteúdo para criança que é feito por adulto que se faz de criança. Sim. E isso também, eu acho que Sei cria até de quem você tá falando. uma coisa de... todos, né? Assim, É que tem todos. um que é muito assustador, com muitas cores. Mas são todos assim, porque como eu tenho uma filha de 8 anos, eu sei. E o que eu falei com o Gabriel, e eu jogo essa pergunta pra você, desculpa. Não. Você fazer pergunta nenhuma. Imagina. Mas eu sou eu que tenho a filha aqui, então a cabeça vê fervilha. Mas Não, porque tem um exemplo da própria Duda, que às vezes faz umas perguntas. Acho que a Cecília teve a benção, né, de até agora não receber nenhuma dúvida muito nesse estilo de quem tá vendo Round Six, mas outro dia, por exemplo, a Eduarda chegou pra ela e querendo entender melhor o que era ser judeu. Tá. O que é uma pergunta super legítima, só que tipo de conteúdo que tá aparecendo pra ela no YouTube que faz ela se movimentar? Isso. E as crianças parecem que estão muito mais com a antena ligada. Mas estão. Elas estão muito mais atentas do que eu era. A gente meio que entrava no modo bolha no desenho, na animado ou no desenho, enquanto a gente brincava. As crianças hoje em dia, elas estão com a parabólica ali. E eu vejo que não é da minha filha. Todas. Não, todas, é isso, é uma geração, né? Mas é um mundo, mas é isso. Tem esse tempo excessivo na frente das telas, porque é um tempo excessivo nas frente das telas. A gente está falando de crianças que brincam muito menos, então elas têm muito... A possibilidade delas de experienciar o corpo é muito pequena. Então, por um medo de violência, medo do mundo, os pais fecham, né? Então, assim, a grande maioria das crianças hoje em dia, elas moram em condomínios, em prédios, elas brincam aonde? Na área comum do prédio. Elas têm pouco acesso à natureza, elas sentem pouco a natureza, elas se arriscam pouco, né? Então, a coisa até da experiência de, né, aquela coisa que vocês estavam falando de, hoje em dia não dá para viajar mais tanto, porque custa caro. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu posso prover isso para essas crianças, esses adolescentes hoje? Gente, deixando brincar, deixando se arriscar, deixando cair, deixando machucar. Deixando sujar. Então, você vai levar num parque Ibirapuera, num parque do Tietê, por exemplo, deixa subir numa árvore, deixa cair da árvore, se for o caso. Deixa subir num brinquedo e se machucar do brinquedo. A gente não deixa mais as crianças terem esse tipo de experiência, né? Então, tudo isso vai levando a criança para onde? Para lugares mais seguros, teoricamente mais seguros. Sim. A frente da tela e o shopping. Então, são lugares onde as crianças hoje em dia têm as suas vivências e as suas experiências. Sim. E elas vão construindo repertório a partir daí, né? E o repertório, ele é digital ou ele é ligado a consumo de alguma forma. Comercial, exatamente. E super estimulados, né? E super estimulado. Porque você vai num shopping, por exemplo, tudo que está ali, a grande maioria do que está ali, a linguagem foi construída para te estimular.